Automotor, hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, uma visita mais do que especial. Olha só quem está aqui. Pietro, nosso amigo querido, fez uma homenagem ao Galaxy da Turismo 5000 do meu avô. Quem viu lá o meu evento que aconteceu no dia 30 de março, viu ele chegando com esse carro aqui, emocionando todo mundo. E agora a gente vai fazer um vídeo para falar mais os detalhes da história para vocês. Agora eu vou perguntar para o Pietro, autor dessa obra aí, da onde veio essa ideia de fazer essa caracterização. Fazia tempo que eu já queria inventar uma moda. Aí a gente fica vendo foto dos carros americanos, aquela coisa toda. Eu falei, pô, nós vamos fazer um negócio americano se tem um carro nacional que correu, né? Sim. Falei, quer saber? Vamos fazer do Batista. E você chegou a contar pra ele que você ia fazer isso? Então, em março de 2023 eu vim aqui. Aí ele, aquele jeitão serião, quietão, né? Eu falei, ô, seu Batista, tudo bem? Eu tinha feito uma montagem no celular, mostrei pra ele, falei, ó, eu quero fazer isso aqui no carro, posso? Ele não esboçou nada, ele não riu, ele não fez cara brava, ele ficou quietinho na dele assim. Pensando. Você vai pôr na pista, você vai tirar racha, você vai fazer arruaça? Eu falei, não, é só pra eu passear. Sim. E mostrar um carro diferente. Aí ele assim, quando eu estiver pronto, traz aqui pra eu ver, pode fazer. Aí você pediu os arquivos pra mim, que eu lembro. A gente começou, aí nesse meio tempo deu uma quebradinha no carro, quebrou o motor. Aí eu fiquei com o carro quase um ano parado, quase não, ficou um ano parado mesmo, arrumando essa mecânica. Sim. Nesse meio tempo aconteceu o que aconteceu, né? E eu nessa de arrumar, ninguém quer fazer também, eu arrumei um cara que pegou, eu faço, e ele fez os adesivos e falei, vamos enfiar a cara? Vamos enfiar a cara. Saiu, finalmente. Finalmente. E emocionou todo mundo, como eu disse lá no meu evento. É uma viagem no tempo que você proporcionou pra gente, né? Eu não era nem nascida, né? Na época que esse carro andou. E, putz, ter a oportunidade de ver uma caracterização, né? Uma homenagem dessa foi incrível. Todo mundo ficou muito emocionado. E nós temos aqui um filhotinho desse carro que a gente ganhou faz um tempo já de uma pessoa que quase não sabe nada, quase não gosta da Turismo 5000 e que também quase não se emocionou lá no evento quando quase chegou, nada, né? E aí, Dê, qual foi a sensação de ver esse carro chegando lá? Puta, cara, foi assim, uma emoção muito grande. Pelo seguinte, porque como eu sempre falo, né? Eu sou um amante da Turismo 5000, sem nunca ter assistido uma única sequer corrida da Turismo 5000. As minhas passagens são sempre com alguns carros da categoria. E o Galaxy do seu avô é uma história que eu digo que é engraçada, porque na época seu avô tinha oficina ao lado do Play Center. Sim. E o carro ficava na rua. E aí quando eu ia para excursão da escola para o Play Center, eu ia para poder ficar no portão do Play Center na lateral da rua, olhando para o carro de corrida. Porque também não podia ficar naquele portão, aí vinha a segurança, pedia para sair, eu saía, dava uma voltinha, lá estava eu de novo olhando para o carro, e isso quando não andando na roda gigante, para poder ficar olhando para o carro no meio da rua. Então assim, a ideia do Pietro de trazer esse carro com uma grafia desse modelo, principalmente que fez história na pista, né? Sim. Seu avô quando fez esse carro, ele queria algo diferente em relação ao monte de Mavericks que tinham na pista, né? Ele quis aprontar, né? Exatamente. E foi um aprontamento que ele fez que deu super certo. Foi uma ousadia isso aí, né? Exatamente. O pessoal na época criticou ele, inclusive. Deu risada. De várias conversas que eu tive com ele aqui mesmo no Automotor, ele falando, o pessoal rindo dele, falou, esse carro não vai andar. Esse carro não vai desenvolver, é um tijolão pesado. E ele investiu no carro e fez o carro funcionar, né? Inclusive o carro chegou a andar na frente, né? Ainda com a direção do João Videira, que andava de Dodge, e acabou fazendo uma etapa com esse carro. E ele acabou liderando inclusive a corrida. Infelizmente o câmbio do carro quebrou e ele acabou saindo fora.
Mas assim, foi uma ideia, magnífica, e dentro das 5.000, assim, eu acho que, pelo menos pelas grafias e pelo carro, pelas fotos, na minha opinião, é um dos carros mais bonitos da categoria. Na minha também. Eu sou suspeita, mas eu concordo. Mas assim, meu avô, quando colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava. E isso era uma qualidade dele, né? Exatamente. E aí esse carro, quando seu avô fez, e algumas curiosidades, né? Seu avô, ele tinha, hoje em dia, por exemplo, você vai numa equipe, você não tem um carro de corrida, você quer correr, ou você tem o seu carro, você vai na equipe e aluga. Sim. O seu avô, ele tinha uma característica muito engraçada, que ele emprestava o carro para o piloto correr, até mesmo para poder ter um quórum no grid. E isso mais ainda ao final da categoria, onde foi chegando, vamos dizer assim, diminuindo bastante os participantes, e aí ele, para poder manter um grid mais cheio, ele emprestava os carros. Então, assim que ele andou no carro o Expedito Marazzi, andou o Casarini, aí o Calígula foi o que mais andou, né, com o número 73, e já no final do carro na categoria, ele andou com o número 8, que foi quando chegou a andar na frente com o João Videira. Né? Aí esse carro já tinha pneu slick, ele já tinha um túnel traseiro, ele já tinha aerofólio, ele já tinha, vamos dizer assim, uma grande modificação. Inclusive na parte dianteira, ele tinha uma espécie de uma carenagem. Então essa frente quadrada, por exemplo, que vocês veem aqui, ele foi usado até 86. Aí depois disso ele já veio com essa frente mais arredondada para a melhoria de aerodinâmica do carro. Dê, você sabe me dizer qual foi o último ano que esse carro andou? Esse carro ele terminou em 87, que foi o último ano da categoria. Entendi. Ele estreou em julho de 82, quando seu avô levou, e a última corrida dele foi em 1987, que foi o ano final da Turismo 5000. Entendi. E por que eu falei que também foi uma viagem no tempo, né? E também o que foi emocionante. Esse carro, vamos contar pro pessoal o que aconteceu com esse carro? Porque sempre me perguntam, você sabe, cara, onde tá esse carro? O que aconteceu? Onde foi parar? Eu sei, né? E muita gente pergunta, e eu fiquei de fazer um vídeo para falar desse acontecimento. Acho que agora é a hora, né? Porque que eu falo que foi revivido esse carro. Conta aí, Dê. Então, esse carro, ele, assim que acabou a Turismo 5000, ele foi vendido, né? Não tive acesso ao nome do comprador, tá? Mas esse carro foi vendido. Aí esse carro foi para a pista, posteriormente ele participou, acho que 1 ou 2 etapas de arrancada, e ele foi para uma oficina que ficava num desnível debaixo de uma ponte. Sim. E um caminhão fazendo a curva se perdeu, caiu na oficina em cima do carro, e esse carro ele foi esmagado. Uma morte trágica. Uma morte trágica. Parece filme de... Exatamente. Então ele foi esmagado. Então o fim desse carro foi esse. Em 2007, se eu não estou enganado, alguns pilotos se juntaram e criaram uma categoria chamada Históricos V8 5000. Ao qual participou o Batistinha, dividindo o carro com o André Carrillo, também com o número 16. Mas a ideia inicial do seu Batista era montar outro Galaxy para trazer de volta o carro. Sim. Né? Então ele já tinha inclusive o carro e já estava montando, mas aí a categoria acabou não indo mais para frente por conta de custos, né? Ao contrário do que foi a Turismo 5000 nos anos 80, como o seu Batista mesmo disse, que o carro dele ele comprou num ferro velho, e muitos outros carros acabaram saindo também de desmanche, porque em 80 era barato o carro dele. Nos dias atuais já não é tão barato você comprar um Maverick, principalmente para transformá-lo de corrida. Entendi. Então a categoria acabou vindo com seis carros, né? Tinha um outro Cougar que já tinha sido comprado e estava em processo de montagem, mas também parou. E o seu Batista também acabou desistindo da montagem do carro por conta disso. A categoria não estava indo muito para frente, não tinha muitos carros com adeptos para poder correr, então ele acabou
desistindo, segundo ele me disse, ele deu esse carro para um amigo que estava querendo um carro antigo, ele pegou e deu para o rapaz acabar de montar. Mas esse carro quase que, né, não o mesmo, mas o Galaxy 73 quase que retorna à pista numa nova versão. E, se eu não me engano, acho que foi isso, 2007, 2008. Entendi, essa parte eu não sabia não. Acho que você é o especialista aqui da 5000. Inclusive, me ajude, todo mundo pergunta se era Landau, se era Galaxy, se era LTD. Era um Galaxy. Era um Galaxy. O carro dele era um Galaxy 1971. Era um Galaxy 500? Galaxy 500. Segundo ele me falou, era um Galaxy 500 1971. Ah, então. Então tá aí a informação. Era um galachão. Correto. Porque sem ele aqui agora tem coisa que eu tenho que ir lá consultar para quem ele passou, né? Aquela enciclopédia que ele tinha. Porque perdi minha enciclopédia humana aqui. Então é isso, vamos mostrar uns detalhes do carro do Pietro. Pietro, o seu é um Landau? É um LTD Landau 75, né? É igual, 75, 73, né? 75, tudo igual. Acho que é igualzinho o primeiro carro que eu andei na vida, viu? Que era da minha avó. Tinha falado, né? Eu acho que é. E ficou, ficou super legal as faixas. Igualzinho, né? É o que eu tive de imagem da época, a gente tenta fazer o máximo parecido. Hein? Sim. Demais. Parabéns, viu, Pietro? E obrigada, lógico, mais uma vez por essa homenagem. Foi arrepiante. Quem não viu, vai lá ver o vídeo dele chegando. E tem um vídeo também no nosso YouTube, no nosso Instagram, que é o meu avô sentado contando como foi essa história aí dele cismar de fazer um Galaxy de corrida para participar da Turismo 5000, que ele estava assistindo a competição com um amigo e teve essa ideia. Tá lá no nosso Instagram. E Pietro, você saiu, eu vi que você passou até na Avenida Europa com esse carro aí. Como é que tá sendo a reação do pessoal? Eu recebi 1 milhão de fotos, 1 milhão de vídeos, o pessoal, repercutiu demais. Todo lugar que passou, só aquele dia eu andei com ele, não andei mais, né? Só naquele domingo mesmo, Do evento, né? E eu parei na Avenida Europa bem atravessado na vaga. Eu ocupei 3 vagas, parei atravessado e que se danem, eu queria parar lá, né? Foi bem legal. E aí saiu bastante foto legal desse carro pela rua. Tô vendo toda hora lá o povo postando, tá sendo flagrado aí. E você pretende manter por quanto tempo esses adesivos? Era ficar uns 6 meses, 5, 6 meses, porque assim também, daqui a pouco estafa, né? Fica andando muito, aparecendo muito, já o pessoal já não liga mais, né? Mas acaba ficando 1 ano, porque, Ah, não, tem que estar nos 50 anos do automotor, sim, pelo amor de Deus. Certeza, aí quem quiser ver pessoalmente, ó, em agosto, não lembro agora, acho que é pro finalzinho do mês, a data, 50 anos do automotor. Não é pouca coisa não, né? E aí você tem que estar lá. Você já está convidado, ó, faz tempo. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados nos próximos vídeos aqui do nosso canal. A gente vai produzir mais vídeos aqui pra frente. Quem quiser ver aí, segue o Pietro, vê o que mais que vai rolar aí com o Galachão. E também lá no nosso Instagram tem o meu avô contando a história. Tem bastante conteúdo sobre esse carro e a Turismo 5000. Obrigada, Pietro, mais uma vez pela homenagem. É nóis. Vê também a enciclopédia aí da Turismo 5000. E é isso, até mais. Ó, tô falando, ó, tô na Rebouças no trânsito. Parou um cara, um taxista do lado, buzinou, abriu o vidro e falou: esse carro era do Batista? Do seu Batista? Falei, não, é uma homenagem pra ele. Meu, o cara abriu um sorriso, velho. Eu tô arrepiado, olha que da hora, viu? Da hora.